Olá, bom dia, bem-vindas, bem-vindos a essa transmissão nesse mês de março em que se fala tanto sobre assuntos ligados à vida das mulheres e a gente aqui vai convidar vocês, homens e mulheres, para essa conversa sobre dinheiro, longevidade e saúde mental, essas coisas tão conectadas e que são tão permanentes em cada fase da vida das mulheres de formas diferentes. É por isso que o nosso time nessa mesa de conversas hoje, ele é tão diverso e tem tantas visões complementares e abordagens complementares. Quero começar aqui esse papo com vocês, dando as boas-vindas para a Edna Audi. A Edna que tem aqui um trabalho incrível junto ao Itaú e a outras empresas, trabalhando a saúde mental. Exato. Bem-vinda aqui para a nossa conversa, Edna, tudo bem? Obrigada, tudo bem, muito bom estar aqui com todos vocês. O prazer é todo nosso. A Ana Fontes, que está aqui, já participou de conversas com a gente. Ela é gestora do Itaú Viver Mais, um programa que trabalha todo esse conceito de longevidade e vai agregar na nossa conversa para a gente trazer essa ideia, o dinheiro no meio dela e os desafios que estão vinculados ao nosso envelhecimento. Afinal, quando ele acontece é porque a nossa vida está acontecendo, né, Ana? Bem-vinda. Exatamente. Obrigada pelo convite. E a Sabrina Lima, nossa especialista em recomendação e portfólio, para a gente falar onde o investimento entra nessa conversa quando a gente está falando de uma vida equilibrada. Né, Sabrina? Bem-vinda você também. Obrigada, Rê. Feliz em estar por aqui e dividir essa mesa com mulheres tão incríveis, animada para o nosso papo. Ai, que bom, gente. Então, vocês estão super convidadas, super convidados a também interagirem com a gente aqui pelo chat. A gente vai conseguir responder algumas das perguntas que vocês trouxerem ao longo do nosso papo. E quero começar esse papo justamente a gente trazendo como pano de fundo as emoções, né, Edna? A saúde mental. Quando a gente fala sobre o mundo em que nós mulheres vivemos hoje, nós estamos falando de um mundo de aceleração, né? Um mundo de uma perspectiva que muitas vezes preciso dar conta de tudo. O que é automaticamente ali impossível, né? Exato. O que isso traz para essa mulher, independente da fase da vida que ela tá, num contexto tão desafiador como esse, dessa aceleração, dessa velocidade que a gente está hoje? Então, o que eu acho que é importante a gente lembrar aqui? Em primeiro lugar, vamos definir mais ou menos o que é saúde mental, que nós temos ouvido muito sobre saúde mental e, ao mesmo tempo, nós ficamos só com aquele conceito no mundo das ideias e esquecemos de praticar alguma coisa em benefício da nossa saúde mental. Então, quando a gente fala desse tema, nós estamos falando do quê? Do nosso mundo das emoções. Como eu reajo, como eu interpreto as situações que acontecem comigo, como eu sinto cada situação que eu estou vivendo. E aí, num mundo, como você bem descreveu, agitado, ansioso, de grandes mudanças, se eu não paro para olhar para as minhas emoções e como é que eu estou vivendo nesse momento, eu engato a sexta marcha e vou embora e vou ficando cada vez mais ansiosa, cada vez mais difícil de lidar com as situações, até posso chegar ao adoecimento mental. Vocês sabem que o Brasil, no ranking da Organização Mundial da Saúde, é o primeiro país do ponto de vista dos sintomas de ansiedade, dos casos de ansiedade. Então, gente, saúde mental quer dizer equilíbrio. Aliás, essa palavra vai valer para todas nós aqui hoje, né? Equilíbrio nas minhas reações emocionais. Então, essa eu acho que é a tônica do nosso dia a dia. Olhar para isso, como eu estou sentindo, o que eu preciso fazer para colocar o pé no freio, porque eu estou muito ansiosa. Então, quem tem que fazer alguma coisa pela minha ansiedade sou eu mesmo. Eu começo comigo mesmo. Eu olho para mim e digo, peraí, não, está demais hoje, deixa eu tirar o pé do acelerador, deixa eu respirar, deixa eu conversar aqui com alguém, deixa eu sair daquela potência emocional que me coloca em desequilíbrio. É isso que eu acho, para a gente começar. Boa. E quando você traz esse contexto e traz também essa estatística toda de saúde mental em relação ao Brasil, quando a gente traz isso para um recorte mulher, o que
que situações você entende que são as principais que geram esse universo de ansiedade que nos permeia e que muitas vezes nos captura? Eu acho que a primeira questão para isso é a busca do equilíbrio entre a minha vida profissional e minha vida pessoal. Então, o que a gente percebe é que, às vezes, a mulher tem uma certa dificuldade de conseguir equilibrar todos os pratinhos. E é difícil mesmo, porque não é uma coisa fácil. E, de repente, eu vou me desconectando de mim mesma, porque eu tenho que atender a demanda do trabalho, atender a demanda do filho, atender a demanda da família, do vô, da avó, da mãe, e aí eu me perco muitas vezes em tantas necessidades, né? Por isso que eu acho que, para essa questão, a primeira coisa importante que a gente precisa ter é o autoconhecimento. Eu preciso saber o que eu sinto, como eu sinto, e se eu estou ultrapassando aquele limite daquela emoção, para eu dizer, pera, não, agora eu não posso atender isso aqui, deixa eu esperar um pouquinho, deixa eu cuidar aqui de mim, deixa eu dividir o meu horário melhor, deixa eu olhar como é que eu estou organizando a minha vida. Se a gente não para um pouco e não faz um recorte na rotina do dia a dia, eu não consigo enxergar e não consigo equilibrar todos os pratinhos. Então, eu diria que a primeira questão é a questão do equilíbrio, vida pessoal e profissional. Nós nunca, talvez, possamos chegar a um equilíbrio perfeito, né? Não tem isso, né? O equilíbrio perfeito das coisas. Existe o equilíbrio que é possível a cada momento. Bom, agora eu consigo mais ou menos equilibrar esses pratinhos aqui. É possível que eu vou dar conta aqui desse jeito que está acontecendo a minha vida agora. Acho que a gente precisa ter esse olhar bem focado na forma como eu me conheço. Será que eu me conheço o suficiente para eu poder equilibrar de uma forma em que eu não me sinta assim, com medo, não me sinta, puxa, estou decepcionada comigo mesma? Porque quando ela não encontra o equilíbrio, tem uma outra questão importante. Ela, às vezes, começa a se culpar. Puxa, eu não dei conta das coisas. Olha que estou com meu filho, não dei conta do meu filho. Puxa, e isso também é uma outra armadilha, porque a gente começa a se culpar, a gente vai perdendo o foco na nossa forma de achar um caminho viável e me sinto pior, me sinto mais triste, me sinto mais decepcionada comigo. Quero pegar esse seu ponto do equilíbrio Tá. para jogar essa bola para a Ana, porque quando a gente está falando de equilíbrio, a gente está falando de um equilíbrio diferente em cada fase da vida, de um equilíbrio diferente para cada contexto de vida de mulher e de um equilíbrio diferente e que para um envelhecimento que é desigual. A gente não está falando do mesmo equilíbrio de uma fórmula que se aplica a todas as pessoas. Então, não dá para comparar e existe uma desigualdade imensa nessa conversa, né, Ana? Sim, e é importantíssimo a gente dar luz para essa situação. Acho que, pegando um gancho do que a Edna trouxe, do porquê que eu estou aqui nessa mesa com essas mulheres tão incríveis e com temáticas tão diferentes, o primeiro ponto de partida vamos todas envelhecer se tudo der certo. Se esse é o ponto de partida comum para todas as pessoas, homens e mulheres, mas aqui a pauta, a gente está falando das mulheres, significa dizer que se o processo de envelhecimento ele é gradual e acumulativo, ou seja, todas as experiências e vivências que eu tive, desde o momento zero, que eu estava na barriga da minha mãe, até o meu último sopro de vida aqui na Terra, significa que se várias experiências foram positivas, né, tende-se a ter uma velhice saudável, plena, né, em todas as dimensões, em todos os âmbitos. Quando isso vai rateando, quando isso não acontece por diferentes desafios, a gente está falando de um processo de envelhecimento que não vai ser tão saudável, tão pleno, como a gente gostaria que fosse. Mas vamos lá, o ponto de envelhecimento, ele é o ideal para todo mundo, é o que a gente deseja, é o que a gente sempre aspirou. Mas é o que você trouxe, existem dimensões diferentes nessa caminhada. Então, o lugar que você mora, que você reside, faz diferença na sua expectativa de vida. O acesso à escolaridade faz diferença na maneira como você vai acessar ou não algum tipo de conhecimento, que foi um pouco do que a gente estava, né, o debate que a gente estava tendo antes de começar aqui ao vivo, sobre a importância de ter conhecimento para que você tenha as escolhas mais acertadas. Então, pegando um gancho no que a Edna trouxe,
esse processo de autoconhecimento também vai ser muito relativo para cada uma das mulheres. Porque se eu tenho que acordar 4 horas da manhã, dar conta dos meus filhos, demorar 2 horas de ônibus para chegar no meu trabalho, um trabalho que exige de mim físico e mental, e muitas das vezes emocional por diferentes características da sociedade brasileira. Preconceito, abuso, discriminação, não visibilidade, porque se não me veem, eu não existo enquanto ser, e eu sinto isso no meu corpo. Isso tudo vai impactar no meu processo de velhice. E aqui eu acho que o principal dessa conversa, não vou passar ainda para você não, Sabrina, mas eu acho que é importante já colocar na mesa a questão financeira. Porque se a gente não fala de segurança financeira, e aqui segurança financeira no amplo sentido do conceito de bem-estar financeiro, né? Então, a gente está falando de um processo onde eu preciso entender que eu estou incluída financeiramente, que eu tenho conhecimento e repertório suficiente para fazer boas escolhas, para garantir o meu equilíbrio para tomadas de decisão. Isso faz parte de uma estrutura fundamental, de uma ferramenta fundamental para que eu chegue nessa velhice com autonomia e com as melhores escolhas para o que eu entendo da minha velhice. Porque tem isso também, né? A gente tem enfim, ainda é um preconceito, ainda é um estigma social quando a gente fala do velho hoje, né, da pessoa idosa, hoje, que no Brasil é um marco etário de 60 anos, mas a gente aqui no IVM, né, no Itaú Viver Mais, olha a partir dos 50 anos, que você parece que perde, né, seus filhos, os cuidadores, as pessoas na sociedade vão destituindo isso desse ser. Isso nem de perto é possível, porque né, tem um dado que diz que 30% da população, em torno disso, né, 30% da população idosa, de fato, tem algum tipo de deficiência que limite ela a ponto dela não ter, ou algum tipo de mobilidade, né, da mobilidade em si, que trave ela numa casa, num aposento, ou que limite ela cognitivamente a ponto dela não conseguir fazer as escolhas. Então, a gente está falando de 70% da população, que é a maioria, que tem total autonomia para dar conta da sua vida. E essas mulheres, e aí vamos voltar para as mulheres, que têm uma sobrecarga familiar desde sempre. Por quê? Porque o cuidado é sempre relegado à mulher, majoritariamente. Eu trouxe aqui, né? Vou recorrer aqui a informação para não falar besteira. Cola está liberada. Exatamente, mas tem uma pesquisa que foi lançada no dia 8 de março de 2025 pelo Instituto Option Box, e eles trouxeram que 93% das mulheres contribuem financeiramente para a garantia da subsistência desse lar, dessa casa. E aqui eu não estou considerando, nem eles e nem eu, a gente está considerando essa mão invisível do cuidado que não é remunerado. Então, essa mulher, ela cuida, ela garante o sustento e, mais do que isso, ela ainda tem um trabalho que não é remunerado e que não é reconhecido. Por que eu estou trazendo isso? 3 a cada 4 mulheres se sentem confiantes quando escutam outras mulheres falando de economia. Mas se até então ela era relegada a olhar para o cuidado, ela era relegada a olhar apenas para o que não era destaque, digamos assim. Como ela vai ver ali uma outra mulher, como a gente tem aqui nessa mesa, para falar sobre investimento, para falar sobre a possibilidade de fazer bom uso desse recurso com equilíbrio e com autoconfiança? Tem um desafio. E aí, para fechar, nessa mesma pesquisa fala que 33% dos lares, as mulheres são as únicas responsáveis pelo sustento. Então, aqui não tem outra figura senão a figura feminina. E desses 33%, 43% são da classe C e D e 18% da classe A e B. Então, essa mulher da classe C e D, que geralmente não tem acesso, que vai passar por diferentes desafios, ela ainda tem um desafio financeiro. Então, a gente já está falando de uma mulher que vai ter muitos desafios na hora dela envelhecer, com qualidade e com dignidade. Então, não vou falar mais, porque eu já falei bastante, mas acho que eu deixei aqui uma bola boa para a gente discutir. Muito, porque para a gente trazer o investimento para a conversa, a gente já começa falando de um conflito, né? Exato. Esses dados que você traz mostrando que a mulher, ela já é a responsável num percentual extremamente relevante pelo planejamento familiar,
pela vida financeira da família, ou ela contribui ou ela é totalmente responsável. O conflito está quando ela não se sente autorizada ou apta a cuidar dos investimentos, né, Sabrina? E ser a pessoa que vai olhar para o dinheiro, trabalhar da forma que ela olha para o planejamento familiar, financeiro também. Então, são dois olhares financeiros que eles geram esse conflito, e aí a gente olha o percentual menor de mulheres investidoras, e talvez esse encorajamento ele ainda não esteja tão forte para que a gente aumente. Teve até um aumento recente no percentual de mulheres investidoras na B3 no ano passado, né? Mas ainda assim é muito aquém. Exato, sim. E quando a gente fala de investimentos, ele parece, pessoal, que já é um segundo passo, no seguinte sentido. Primeiro, eu preciso ter essa organização financeira, porque por vezes a gente escuta as mulheres falando, mas qual dinheiro eu vou investir? Talvez não sobre esse dinheiro porque não está organizado ainda efetivamente. E tem também a questão que a Edna trouxe para a gente do emocional, porque quando eu escuto falar de ansiedade, eu só penso o quanto o investidor ele é menos racional e mais comportamento. Certamente essa ansiedade, todas as questões emocionais envolvidas, têm reflexo na forma como a gente usa o nosso dinheiro. Será que nesse momento a gente não é impelida mais ao consumo, tentando talvez buscar um pertencimento? E aí pode acontecer de novamente, a gente não conseguir sobrar esse dinheiro efetivamente para investir. Você trouxe para a gente, Ana, essa questão da aposentadoria como uma idade, mas aqui eu costumo falar que assim, tem uma fórmula de matemática que é importante quando a gente pensa em acumular dinheiro, que é a de juros compostos, e o que está no expoente dessa fórmula é o tempo. Mas certamente por vivências diferentes, as mulheres terão esse expoente diferente. Talvez algumas delas só despertem ou consigam realmente começar a investir numa fase mais avançada da vida. E será que dá tempo de acumular para a aposentadoria? A gente costuma tratar aqui no Brasil a aposentadoria como um número, como uma idade, aos 60, aos 65 anos, aos 62, mas na verdade, por vezes, a aposentadoria poderia estar relacionada a eu já tenho uma quantidade de recursos suficiente para me aposentar? Porque quantas mulheres não chegam ao marco da aposentadoria pública de 62 anos, por exemplo, mas ainda não conseguiram se planejar financeiramente? E, além disso, do ponto da expectativa de vida feminina, mulheres vivem mais. Significa que a gente vai passar mais tempo numa fase de usufruto do patrimônio que a gente construiu. Mas, novamente, como estamos construindo esse patrimônio? Isso que você trouxe da representatividade acaba sendo muito importante. Por vezes, a mulher está tão com várias atividades no fluxo do dia a dia que ela não consegue necessariamente parar e olhar e se colocar como protagonista. Né? Um dos pontos que a gente estava conversando aqui, donas do próprio futuro. A gente precisa realmente trazer isso, né, para a gente parar e ter esse momento dessa organização. E aí, nesse último ponto, dos investimentos efetivamente. Entender que é para a gente, sim. A gente tem uma série de estudos que mostram que, inclusive, o desempenho das mulheres no mercado financeiro é melhor que o desempenho masculino, que a gente consegue ter retornos mais positivos, porque, em geral, a gente é um pouco mais centrada, menos impulsiva, e isso, para os investimentos, acaba fazendo diferença. Então, eu acho que é importante a gente buscar essa quebra desse fluxo, entender que cada mulher vai ter a sua própria realidade, seu próprio momento de vida, mas trazer os investimentos por uma pauta de entender que é para mim, acaba sendo bastante importante. Perfeito. Diga, Ana. Para pegar esse gancho, nessa mesma pesquisa que eu citei, eles falam que 85% das mulheres da pesquisa estão muito felizes pelo fato do avanço das conquistas que as mulheres tiveram no decorrer da história. Então, esse ponto que você traz da gente estar agora conseguindo entrar em outros lugares, começar a pensar em investimento, começar a pensar de maneira organizada e sistemática sobre a nossa organização financeira, está falando também dessa possibilidade histórica da gente agora estar vivendo ainda muito aquém do que poderia e deveria estar, mas sim, tem um avanço quando a gente olha para trás, da gente estar olhando e vendo você aqui falando sobre investimento e sobre a sistematização financeira que a gente, e provocando outras mulheres a refletirem sobre esse assunto.
Ótimo. E quando a gente chega nesse assunto do dinheiro inserido em todo esse contexto que a gente está trazendo desde o início da nossa conversa, a gente também precisa considerar que a relação das mulheres com o dinheiro também é emocional, né, Edna? Bastante E ela emocional. é muito diversa. E a mulher, ela pode usar o dinheiro até mesmo como forma de uma descarga da sua ansiedade. Uma compensação. Exato. Então, o dinheiro ele pode ser um grande aliado, mas ele também pode ser uma casca de banana que a gente pode escorregar quando menos espera, né? E eu acho que quando acontece esse comportamento, porque nós temos que nos relacionar com pessoas, mas a gente também se relaciona com o dinheiro, certo? Como eu trato o meu dinheiro, como eu valorizo o meu dinheiro. E muitas vezes, dependendo da situação emocional, quando ela está mais fragilizada, ainda temos, não vou dizer todas, mas ainda temos mulheres e homens, né, que vão partir para um comportamento de compensação. Estou muito triste hoje, não deu certo. Eu mereço. Meu namorado brigou comigo, então eu mereço. Eu vou para o shopping, eu vou para a lojinha, eu compro lá, abaciado. Aquela palavra liquidação brilha nos olhos. Então ela vê ali uma banca com liquidação. Leve 4 camisetas pelo preço de 2. Nossa, que maravilha, já cata 4. Aí eu pergunto, você precisava de 4 camisetas? Não, mas eu vou usar, eu posso usar amanhã. Porque aí começam as desculpas. Na verdade, ela não precisava comprar. Mas aquele momento dá uma satisfação momentânea de que a vida está bem. Né? De que eu esqueci o namorado, de que eu esqueci meu chororô. Então, eu vou levar aquela liquidação que eu achei fantástica. Então, também temos isso. Algumas pessoas compensam, fazem esse mecanismo com a comida. Estou muito triste, pego pacotes de bis, pacotes de chocolates, pacotes de bala. Para quê? Porque o açúcar ele vai me dar uma satisfação momentânea, mas dali meia hora eu vou cair na minha realidade. Então, eu acho que a gente tem aqui uma tarefa bastante importante com relação às mulheres. Em primeiro lugar, ensiná-las a fazer esse trabalho mental de futuro, né? O dinheiro que eu ganho hoje e amanhã o que eu vou fazer? E daqui 10 anos? Que a gente possa colocar, né, isso na cabeça. Puxa, esse meu dinheiro, vou gastar isso. Para daqui 10 anos, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? A minha aposentadoria. Quando eu sair do mercado de trabalho, o que vai acontecer comigo? Que aí vai pensar lá na frente. E aí, lá na frente, não dá tempo de fazer o que você está dizendo aqui, né? De organizar o meu bolso para eu garantir uma velhice ou uma aposentadoria mais sustentável, né? Então, vocês podem perceber, o emocional está rondando, né, todas as questões da vida da gente, tá certo? E ele vai mudando, né? Sim. Queria trazer um pouco para a nossa conversa essa ideia de que, assim como o emocional, os nossos objetivos e a nossa relação com o dinheiro vão mudando conforme a fase da vida em que a gente está. E aí a gente pode pensar, olhando de uma forma muito macro, algumas diferenças muito gritantes dessa relação toda de uma mulher que está começando a carreira, para uma mulher que está constituindo família, para uma mulher que está crescendo profissionalmente, para uma mulher que está começando a cuidar de alguém, para uma mulher que está na fase de desacúmulo e que muitas vezes continua cuidando. São desafios muito diferentes que trazem relações com o dinheiro que vão mudando. Essa ideia dos objetivos para o seu dinheiro é uma ideia muito legal e inteligente de fazer com que não pareça algo tão distante, né? E que o prazer momentâneo, ele sempre ganha nessa batalha, Sempre ganha. não é? Sim. Aqui tem um exercício, uma ferramenta que a gente usa muito quando a gente pensa em longevidade, que é o plano de vida. E que pode ser né, ele não é fixo, ele não está ali escrito em pedra, mas é interessante que se faça agora. Qualquer pessoa, com qualquer idade, pode fazer seu plano de vida. E o que seria isso? Pensar no seu propósito de vida, né, nos seus propósitos de vida, o que faz sentido para você, a partir, naturalmente, do seu estilo de vida, da sua realidade e das suas possibilidades. E ir construindo, em cada fase da vida, como é que você quer estar. E o que você precisa para alcançar esse como eu quero estar. Então, se tiver uma jovem ouvindo agora esse podcast e está na faculdade, ela pode pensar como é que eu quero aonde eu quero me formar, que tipo de educação eu quero continuar fazendo, quando eu quero comprar uma casa.
se eu quero constituir família ou não, se eu quero... Enfim, ela vai fazendo isso em todas as fases da vida dela. Por favor, façam até os 100 anos, né? Porque a gente tem aqui uma expectativa hoje em torno de 79 anos, mas temos muitas pessoas vivendo aí 90, 100 anos com tranquilidade. Então, pensar nessas etapas da vida e também pensar aos 50, 60 anos, que é esse momento também de virada da vida da mulher, do que ela quer fazer. Porque isso garante esse processo de autonomia, garante esse processo de olhar a sua vida emocionalmente, de segurar a onda quando você vê a liquidação. Porque no meu plano, no meu projeto de vida que está ali na minha casa, eu quero viajar, então se eu gastar com a liquidação, talvez eu não compre, inclusive algo que me faça sentido na viagem. Isso aterra o nosso pensamento e o nosso emocional e estanca esse descontrole financeiro que às vezes a gente tem por carga dos desafios do dia a dia, que vão mexendo com a gente em diferentes lugares. Então, acho que o plano de vida pode ser essa ferramenta bacana, inclusive que vai nortear a sua organização financeira de casa. Porque as mulheres têm uma habilidade única de organizar. Para pensar. O mercado da casa, geralmente, o que tem que fazer, qual é a comida que tem que comprar, aonde esse filho vai estudar, ou se não tem filho, tem o pet, como a gente estava conversando, onde vai comprar essa ração, qual é o veterinário, enfim. A mulher tem essa habilidade, essa capacidade, que foi desenvolvida há muitos desafios, mas foi desenvolvida. A gente tem essa característica. Vamos usar isso também agora olhando para as nossas necessidades e para garantir o nosso equilíbrio em todas as dimensões, financeira, emocional e do que a gente quer, para os próximos passos, né? Para o que a gente quer nesse plano de vida, para esse sonho, que no momento agora é sonho, mas que nesse projeto, nessa linha do tempo, pode se tornar realidade. Eu ia jogar para a Sabrina justamente. Eu ia comentar isso desse plano de vida, porque as mulheres terão planos de vida diferentes, conforme seus objetivos e momentos, mas eu coloco assim que toda mulher que está nos ouvindo, ela possivelmente deveria cuidar tanto de uma caixinha que a gente chama de curto prazo, de emergência ou de oportunidade, como uma caixinha lá do longo prazo, que é da aposentadoria. É como se todas nós aqui fôssemos, em algum momento, parar de trabalhar. Então, a gente precisa cuidar dessa aposentadoria. Do mesmo jeito, a gente precisa ter um recurso ali para a gente se valer em caso de emergência. E aí entra a especificidade que as emergências mapeadas poderão ser diferentes. Se eu sou uma mulher que está ali no cuidado, por exemplo, com os meus pais mais velhos, pode ser que a minha emergência esteja relacionada a isso. Se eu sou uma mulher que quero empreender, quero montar um próprio negócio, pode ser que a minha emergência seja realmente uma oportunidade que eu possa encontrar. Então, para todo mundo, dentro do plano financeiro, vamos pensar numa caixinha de curto prazo, e aí a gente tem investimentos direcionados a isso, e a caixinha de longo prazo, que é a caixinha da aposentadoria. Quando a gente pensa em curto prazo, algumas de vocês até compartilharam com a gente um estudo falando o quanto a aplicação em Tesouro Selic tem aumentado nos últimos anos. Quando a gente fala em Tesouro Selic, é um dos principais instrumentos que a gente tem de liquidez mesmo. Aquele dinheiro que você pode tirar a qualquer momento, com um risco muito baixo, mas tem uma série de produtos com essas características de curto prazo. Eu coloco aqui que a gente já evoluiu tanto e parte dessa evolução é não mais investir em poupança. Então, se alguma mulher que está nos ouvindo ainda tem dinheiro na poupança, a gente precisa fazer esse movimento e capturar, né, oportunidades que a gente tem no mercado para montar essa reserva de liquidez. Em relação às especificidades, qual que é o tamanho dessa reserva? Cada pessoa vai ter essa reflexão. Em geral, a gente tem um número de bolso que a gente fala de 3 a 6 vezes o seu custo de vida mensal. Então, você pega o seu custo, multiplica por essas 6 vezes, é o tanto que você deveria ter nessa reserva de emergência. Mas, novamente, pode ser que uma mulher que é servidora pública, que tem uma carreira considerada mais estável, vai querer ter um percentual um pouco menor. Pode ser que uma mulher que está ali no cuidado dos filhos, que pode ter mais emergências, vai se sentir confortável em ter um valor maior. Mas é importante todo mundo cuidar dessa reserva de emergência, de aposentadoria, os dois extremos, tanto para o curto quanto para o longo prazo. Então, é um ponto de começo. Então, para quem está nos ouvindo, pensar, tá bom, decidi, eu preciso investir, qual que seria o meu primeiro passo para investimentos? Montar essa reserva de liquidez, essa reserva de emergência e usar dos bons investimentos que a gente tem para isso.
Muito bom esse teu ponto. E que incrível é a ideia, né? Que às vezes ela parece distante, mas se existe uma organização, ela pode não estar tão distante assim. A ideia do poder de escolha, né? Da gente saber que o que a gente está fazendo agora vai nos permitir escolher e não precisar somente se contentar com aquilo que nos for dado lá na frente. Então, por que se eu posso fazer um esforço agora e eu consigo organizar dentro da minha realidade esse esforço, que vai ser diferente para cada uma, vai contemplar desafios de cada uma, mas ele vai me permitir lá na frente eu poder ter ainda mais qualidade de vida e talvez no momento que eu quiser desacelerar e que eu não precise seguir a estatística, né, de chegar nos 62 anos e pensar nisso. E por que eu não posso até pensar nisso antes, se eu quiser, né? Se eu tiver esse poder de escolha. A gente fala justamente isso, que cuidar desse lado financeiro é propiciar a liberdade. E aqui, assim, tem vários aspectos que a gente pode trazer. Então, a gente vê, por exemplo, dados de quantidade de mulheres que seguem, por exemplo, em relacionamentos que elas não estão mais satisfeitas, que elas já queriam sair daquele relacionamento, mas talvez não tenham condições financeiras para tanto. Então, assim, associar dinheiro e liberdade é muito importante. E, no fim das contas, a gente deve buscar isso efetivamente, né? Da mesma forma, como eu citei como exemplo, talvez você esteja num emprego que você não está tão feliz, mas que outra possibilidade que você tem, sendo que você precisa daquela renda ali todo final de mês? Então, ter um dinheiro também te dá liberdade de escolha. Então, acho que a gente pensar nesse sentido do dinheiro como um mecanismo de liberdade de escolha é um baita motivador para a gente realmente cuidar dessa parte. E eu acho que tem um fator importante também a considerar quando você fala isso aqui, que é a questão da minha expectativa pessoal, né? Porque eu estou vivendo agora aqui, estou trabalhando, tenho 30, 40 anos, e aí o que eu espero? O meu projeto de vida, não, eu espero fazer A, B, C, D, coloco uma expectativa enorme, que aí o seu plano de vida, o seu plano de ação cai por terra, porque eu quero comprar uma Ferrari, mas não vai dar, eu ganho 3 mil por mês, eu tenho que fazer todo o combinado desse dinheiro para cuidar das demandas atuais e para guardar, né? Então, a gente também tem que olhar isso, né? O que eu espero para mim? Né? O que eu espero para mim? O que eu tenho hoje? Esse dado concreto de realidade, eu estou aqui agora. Quanto que eu ganho hoje? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Curto e longo prazo. O exercício do longo prazo. Mas muito conectado com aquilo que eu tenho na mão. Porque se eu vou para o caminho do sonho, eu também me perco nessa jornada e esqueço de planejar e esqueço do projeto de vida ali, durou 2 dias, esqueci. Né? Então, eu também acho que a gente precisa olhar para isso, parar para ponderar, eu comigo mesma, essa conversa interior, eu ser uma voz que converse comigo, né? E eu ter ali dentro de mim, eu ter um mote, eu ter uma âncora de apoio. O que é âncora? Um pensamento que eu construo para me apoiar nas minhas dificuldades de fazer esta organização. Então, a âncora pode ser uma palavra, a âncora pode ser um elogio, porque a gente também precisa se reconhecer, a gente também precisa trabalhar a nossa autoestima. Então, a âncora me ajuda a poder construir curto e longo prazo dentro de um plano organizado, sem que eu me perca em devaneios, em expectativas irreais. Sim. Eu acho que por isso que o mais importante é dizer para essas mulheres que o projeto de vida, o plano de vida, ele é fundamental, ele é essa âncora, além de todas essas ferramentas que você trouxe, mas alinhada com o seu estilo de vida. Porque senão ele vira um devaneio. Então, qualquer mulher, em qualquer situação, pode criar uma perspectiva de um plano, de um passo a passo, de onde quer chegar, independente do que pensa e da situação que se encontra. Mas é importante que esteja alinhada com o seu estilo de vida e com a sua realidade, mas que isso pode, do ponto A para o ponto B, ser melhor. O ponto B pode ser melhor do que o plano A. Ou seja, a realidade atual, ela pode ser diferente para melhor
da realidade futura que você está desejando nesse projeto de vida. E isso ancora o nosso pensamento para que a gente tenha ali essa divisão estratégica do nosso financeiro. Você trouxe palavras super importantes, mas eu fiquei pensando também em independência e autonomia, né? Além da liberdade, a gente está falando desse processo de ser independente. Então, eu não preciso ficar em lugar nenhum, atrelada a nenhuma pessoa, por conta do meu financeiro, que é, infelizmente ou felizmente, o que às vezes trava ali o processo. Porque é isso, uma mulher em determinada situação talvez não saia de casa, porque ela, enfim, prefere ter ali o abrigo por diferentes situações. E aí como é que pensa diferente? Para, estanca, pensa, organiza. Às vezes é difícil, a depender da situação emocional que a gente esteja passando. Mas é isso, não tem receita mágica, né? Nesse lugar não tem receita mágica. É sentar mesmo e organizar o pensamento e começar a ter essas atitudes e buscar conhecimento em lugares que estão disponíveis hoje, né? A gente tem aqui bastante informação circulando de qualidade que é possível você conseguir organizar para o seu desenvolvimento. Queria fazer uma proposta para vocês que não está no roteiro, então confiem em mim. Ah, meu Deus. Vamos colocar a representatividade em prática? Vamos dividir dicas nossas para essas mulheres que estão nos acompanhando? A gente aqui é tão diversa em vários aspectos, eu acho que a gente pode contemplar bastante com ideias que funcionem para a gente. Vou começar a puxar esse bonde, então? Por exemplo, eu tenho 41 anos, minha família sou eu, meu marido e meu cachorro. Tenho uma mãe com 67 anos que está pleníssima na sua aposentadoria, está super bem, mas ela está dentro do meu leque de preocupações, porque eu quero ter condições de ajudá-la no que ela precisar, conforme o envelhecimento da minha mãe acontece também. Então, o que funciona para mim? Investimento faz parte da minha lista de contas mensais. É um boleto. Então, eu não espero sobrar dinheiro. Eu fiz a minha organização financeira, eu entendi que eu consigo viver com o meu salário mensal, beleza. Nesse salário mensal, eu consigo contribuir com a minha previdência? Consigo. Aquele investimento está agendado, eu não preciso fazer nada para ele. E ele vai sozinho, ele é um boleto mensal. Se eu ganho um dinheiro extra e eu sei que eu consigo viver com o meu salário, esse dinheiro extra eu invisto. Para mim, isso funciona e me traz segurança dentro do meu contexto, que vai ser diferente do de vocês e do de outras mulheres. Mas eu acredito que se a minha preocupação é com o meu futuro financeiro e eu poder ajudar minha mãe se ela precisar e eu poder escolher lá na frente, talvez não trabalhar full time até os meus 65 anos e querer fazer coisas que eu goste antes, e goste no sentido de não precisar do dinheiro para viver, eu tô mirando nisso. Eu tô mirando nesse poder de escolha a hora que eu quiser escolher. Então, isso para mim funciona. E aí, no meu contexto, tem um agravante que eu comecei a ter condições de me planejar financeiramente e não somente receber um dinheiro e ele sumir do mapa nos primeiros 5 dias do mês, aos 35 anos. Então, eu não venho de uma construção financeira desde o meu começo da profissão. Okay. Então, isso foi talvez tardio, mas eu entendi o que funcionou para mim ali. E tá dando certo. Então, queria que vocês também pudessem trazer um pouco de contexto para a gente inspirar, porque às vezes parece uma conversa do além. Sim. Ah, como é que eu vou aplicar na minha vida? Mas dá para aplicar. E começar pequenininho às vezes, né? Eu vou dividir aqui um pouco que... Ouvindo você falar, eu fiquei pensando assim, como a gente é fruto do nosso meio mesmo, sabe? Os meus pais são aposentados, hoje eu sou solteira, tenho duas gatas, né? O que a gente estava falando, não tenho filhos, e meus pais se aposentaram com um salário mínimo, que é um valor muito baixo para você ter uma qualidade de vida na aposentadoria. E eu acho que hoje, vendo eles há alguns anos aposentados nessa situação financeira, me traz muito uma preocupação de que eu preciso cuidar da Sabrina do futuro. Então, hoje, boa parte dos meus investimentos
investimentos acaba sendo para longo prazo, pensando nesse momento em que eu vou pendurar as chuteiras e eu quero ter uma condição financeira diferente do que a que eu vejo até na minha casa mais próxima, nos meus familiares mais próximos. Então, eu sou super fã de Previdência. Então, todos os meses, tanto lá na minha folha, já tem o desconto automático que vai para a Previdência. Aqui trazendo, né, um pouco da parte um pouco mais técnica mesmo, quando eu olho o PGBL, por exemplo, que é um dos instrumentos que a gente tem para aposentadoria, ele tem um benefício fiscal bastante interessante. Você pode, né, direcionar até 12% da sua renda para o PGBL, e isso faz com que você pague menos imposto. Então, no momento do meu plano de vida, do meu planejamento financeiro, eu já faço esse cálculo. Quanto que é esses 12% que eu tenho que direcionar ao ano para a Previdência? E deixo isso de forma automatizada também, tanto já novamente no desconto da folha, como nesse adicional que eu faço até chegar a esses 12%. E fazendo isso de forma diluída ao longo dos 12 meses do ano, acaba ficando um pouco mais leve. Mas me marcou muito isso, né? Como a gente tem as nossas decisões pautadas também pelo que a gente viveu, pelo que a gente vê de cenário mais próximo. Então, hoje, assim, o meu foco, principalmente em investimentos, é no longo prazo, é cuidar da aposentadoria. Mas eu também não deixo de trazer um pouco do equilíbrio, que foi uma das primeiras palavras que a gente trouxe, de também viver e usufruir dentro do possível do presente, mas sempre sem descuidar dessa caixinha do longo prazo. Perfeito. Quem vai? Eu vou. Eu vou. Bom, eu vou falar aqui assim de uma maneira bem geral como é que eu faço sempre um exercício. Eu gosto de ter alguma coisa para eu me apegar. Então, com relação a dinheiro e a investir, eu faço como vocês, eu tenho uma reserva para agora e tenho a minha reserva para o futuro, né? Porque o meu futuro já é hoje, né, gente? Porque 69 anos eu já estou lá na fase, tá certo? Lá na frente. Então, o que eu acho? Eu sempre uso 3 verbos comigo. Quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu vou mudar alguma coisa lá com o meu dinheiro, me faço 3 perguntas. Eu quero comprar, vamos dar um exemplo aqui, quero comprar essas panelas maravilhosas que dançam, pulam no meu fogão. Porque, gente, eu vejo as propagandas de panelas, elas dizem, Jesus, eu quero comprar 8 jogos de panela, gente, porque é demais. Então, fiquei com o jogo de panela. Então, eu quero comprar. Aí eu faço, antes de ir lá comprar, eu digo assim, espera um pouquinho, eu posso comprar esse jogo? Posso, eu tenho aqui uma reserva, né? Eu faço em 2 vezes, eu detesto usar cartão de crédito mais de 3 vezes, eu não faço nada. Porque é muito, 1 ano de... Não faço isso comigo. Eu digo, aqui 1 ano sem nem eu estou viva, então não pago. Bom, posso comprar? Posso. Eu quero comprar? Quero. Eu devo comprar? Espera aí, abro o meu armário, tem 100 panelas lá. Por que eu vou comprar mais um jogo? Eu não devo. Então, eu vou pensando, eu vou refletindo comigo mesma nesses verbos. Eu posso? Posso, até tenho aqui um troquinho que sobrou. Eu quero, morro de paixão por essas panelas alucinantes, mas eu devo comprar? Não, por que eu não devo? O devo me traz para o aqui e agora, me põe no chão, porque aí eu vou para o meu armário de panela, tenho 200 panelas lá, frigideira, tampas voando pela casa, que a gente não sabe nem de que panela é. Então, eu digo, não devo fazer isso aqui. Então, através desse exercício, diante das questões ali do gasto, do que vai comprar, do que vai gastar, eu consigo mais ou menos ir organizando o meu mundo mental, o meu mundo de ideias, para que eu possa garantir curto prazo, médio prazo e longo prazo do meu investimento. Maravilhosa. Você faz o exercício do travesseiro? Qual é o exercício do travesseiro? Vou dividir, maravilhoso. Maravilhoso. Depende, tem vários A exercícios. Ana Leone, ela é CEO da Planejar hoje, mas ela participava aqui com a gente de vários conteúdos e ela é especialista em finanças pessoais. Ela sempre falava uma coisa. Você quer comprar, você fez esse exercício. Tá. Quero, posso, não sei se devo, não sei se preciso. Dorme uma noite antes. Dormi uma noite, continuo querendo, continuo podendo e agora eu preciso? Beleza. Se é muito caro, dorme 2. E o travesseiro é um bom conselheiro para responder a última perguntinha, que é o devo ou preciso. Então, você vai conseguir ajudar a fugir do mereço. Às vezes o devo e o mereço, eles ficam se batendo ali, né? E o fato de você dormir 1 noite, 2 noites, 3 noites, você está fazendo o quê?
controlando o seu nível de ansiedade Exatamente. e impulsividade. Exatamente. Porque eu posso ser impulsiva e dizer, não, eu quero, eu posso. Vou lá e compro essa panela. Aonde eu vou enfiar? E depois eu vejo onde eu vou pôr no armário, né? Então, o fato de dormir é muito legal, porque a gente também pode conectar com o meu autocontrole da ansiedade. E uma saúde mental estável depende da nossa habilidade deste autocontrole, né? Não só nas minhas reações, mas nos meus comportamentos, né, impulsivos. Perfeito. Adorei. Vou começar hoje, primeira, segunda e terceira noite. Minha mais velha fala que a noite é uma boa conselheira. Então, na hora que você está na certinho. dúvida de qualquer coisa, dorme. Isso. Gostei da história. Exato. É uma evolução também do... Quando a gente voltar, eu compro. Que é um clássico, né? Na volta a gente Esse é compra. clássico. Na volta Na a gente volta a gente compra. compra. Na volta a gente compra, nunca mais volta lá, né? Exato. Ou volta depois de um ano, que já perdeu o gosto pela coisa. Sim. Mas falando do meu processo, né? Bom, tem uma realidade outra também, diferente de vocês. Eu sou uma mãe solo de uma criança de 7 anos, morando em São Paulo, sozinha, sem rede de apoio. Então, acho que para além da questão financeira, tem um desafio de garantir emocionalmente e mentalmente essa estrutura, que é trabalhar, garantir o que eu quero no meu projeto de vida, o que eu quero viver na minha aposentadoria também exige desafios atuais, né? Então, continuar estudando, pensando no que eu quero, porque eu quero continuar trabalhando depois da aposentadoria, enfim. Então, organizar isso tudo significa ter que ter equilíbrio emocional para garantir que eu vou ter uma velhice, porque o estresse é um detrator, né? Ele é um ponto relevante para a gente não ter essa qualidade de vida. Então, dito isso, eu comecei a fazer com mais cuidado e atenção os meus exames médicos, que é totalmente possível, atividade física, as terapias estão todas em dia, tudo isso me garante equilíbrio para dar conta do que eu tenho aqui de prático da minha vida, que é não fazer escolhas por conta da liquidação, porque, né, naturalmente isso está impregnado, conseguir controlar bem o meu dinheiro financeiramente, e aí eu faço uma coisa que eu vou contar só para dizer... A cara já tá ótima. Né? Que, assim, todas nós podemos cuidar de diferentes formas do nosso dinheiro. Sim. Então, eu tenho lá o aplicativo que me ajuda a fazer os pagamentos e dizer quanto vai dar, quanto vai sobrar, fazer previsão e tal. Mas eu não abro mão do meu caderninho, gente. Sério. Né, eu fiz economia na vida, né? A pessoa olha para isso dentro do Itaú, mas o meu caderninho todo mês para eu ir lá me ajuda, não sei, aí depois você pode falar emocionalmente qual é a minha relação com o meu caderninho, mas ele é uma maneira ainda de eu é menos o dia a dia, o 1 a 1, mas é o meu momento de colocar para fora Isso. tudo que eu estou pensando, porque às vezes eu estou pensando em muita coisa e não deveria. Então é no papel que eu consigo liberar e descarregar isso. Adorei. E aí ele mesmo vai me Perfeito. trazendo de volta, ó, corta, não tá bom, né? E aí depois eu muno o meu aplicativo, que aí eu consigo ter uma visão, enfim, melhor, mais organizada, no sentido de previsão de futuro e armazenamento dessa informação. Porque, naturalmente, o caderninho acabou, ele vai para algum lugar, eu pego o outro, eu não fico com essa memória de longo prazo dessas minhas despesas e do que eu estou pensando. Mas eu não abro mão do meu caderninho. Então, mulheres, é possível. é possível, A gente. forma que for melhor para vocês. Não, porque o caderninho, ele concretiza aquilo que está aqui. E na mente, né? E às vezes a gente precisa concretizar, ou seja, escrever, desenhar, rascunhar o mapa, né? O mapa da mina, o mapa de como eu cuido do meu dinheiro, o mapa do que eu vou fazer, até da semana. Porque às vezes nós temos semanas tão conturbadas que você não sabe nem o que você tem que fazer daqui a pouco, né? Então isso que você faz é muito legal. É uma estratégia que me coloca com o pé na minha realidade e eu consigo ver. Porque muitas de nós tem essa tendência de ser visual, eu preciso olhar o que eu vou fazer. E, ao mesmo tempo, é um freio para os abusos, né? Exato. E, ao mesmo tempo, é um exercício de criatividade, porque você está desenhando, você está escrevendo, tira daqui, apaga ali. Exato. E é bem colorido mesmo. Então, eu gosto de. ótimo. E é o meu momento, assim. Eu faço isso para tudo. Eu faço isso para minha semana. Então, ou do domingo à noite, ou na segunda de manhã, eu organizo a minha semana, organizo as despesas que eu vou ter uma vez por mês
que é isso, aniversário de fulano, Isso. viagem, não sei o quê. Então, tudo isso é uma despesa que não está ali no meu custo diário, né? Fixo. Sim. Então, ter esse momento de parar e organizar me ajuda demais a entender para onde eu estou colocando o meu dinheiro. Isso acaba sendo... Eu não gosto de usar muito a palavra disciplina, mas é uma disciplina que a gente tem que ter conosco e com o nosso dinheiro. O dinheiro precisa ser respeitado, né? Ele não aceita desaforo. Exatamente. Eu acho que é um pouco isso. E vocês têm o hábito de revisar as contas fixas com uma certa frequência? Sim. Porque, às vezes, eu fiz isso na última semana, na minha casa, com as minhas e as do meu marido. E eu descobri ali que, sempre é possível negociar, né? Eu consegui reduzir a minha conta de televisão, a de internet, cancelar assinaturas de coisas que estavam ali, mas que a gente nem tem usado e estava pagando por elas. E nisso a tua conta fixa vai baixando, vai baixando, vai baixando. Essa possibilidade de revisar, de negociar e de readequar as necessidades, ela abre espaço para quem está procurando como é que eu vou começar a investir também, né? Quem não tem a sua reserva e está buscando aquele buraquinho para transformar parte do orçamento em investimento, revisar contas, revisar até mesmo outro dia. Eu estava lendo sobre, hoje em dia, o consumo de audiovisual está muito conectado ao streaming, né? E cada streaming tem seu preço, cada streaming tem a sua oferta, e muitas vezes a gente vai até, às vezes no impulso, querendo um pouquinho de tudo. Mas será que a gente está usando de fato? E aí eu li sobre uma dica que era... Olha todos os streamings que você assina, porque em algum momento você quis usar, e vê quanto tempo faz que você não usa cada um. Gente, e é prazeroso fazer isso. É porque muito. Quando você descobre que você pode economizar, sei lá, 60... Aí vai somando os 60... É isso. Que dá um resultado no final que você fala, nossa, eu investi isso. Né? Eu que invisto para o meu filho. E que penso a longo prazo, né? Eu uso o tempo e os juros compostos a meu favor e a favor dele. Nossa, que incrível. É o dinheiro que... Eu fiz esse exercício, né? Porque o caderninho me exige, às vezes, na hora que eu tô lá escrevendo, opa, mas peraí, esse streaming, esse, e a despesa X, que foi aleatória, por quê? Pra quê? Vai te dando essa consciência. E é gostoso. No começo pode ser um desafio, porque é novo. Mas no fim você vai pegando gosto por esse desafio, por essa melhoria, pelo resultado que você encontra depois que você vai ganhando ritmo. É bom. Eu Boa. me senti inteligente. É isso. Me senti, nossa, poderosa. olha o quanto eu reduzo. Gente, esse dinheiro vai sobrar. Como assim? O que eu tava fazendo com ele? Não, sai daqui, conta, não te quero mais. Exato. É essa busca pela eficiência, né? Exato. E é o que você falou, Rê. Pode ser a forma da mulher, da pessoa começar. Porque ela pode estar enxergando ali que não está sobrando. Então, peraí, vamos fazer sobrar. A gente quer chegar no segundo momento, como você contou na sua história, que você tem o boleto da Renata, que é o que a gente fala do pague-se primeiro. Porque a verdade é, pessoal, se a gente deixa ou espera sobrar, às vezes não sobra. Às vezes não sobra mesmo. Mas assim, já que por enquanto não está sobrando, deixa eu buscar ser mais eficiente. Então eu vou gerar um excedente e excedente eu vou direcionar para os investimentos. Mas dali para frente é interessante a gente pensar que todo mês X% da minha renda eu já vou destinar para os investimentos. Do mesmo jeito que eu tenho o compromisso de pagar o boleto de luz, de energia, enfim, qualquer coisa, eu tenho o meu próprio boleto. Então, a gente muda um pouco dessa perspectiva. E até nessa questão do planejamento, algo que eu aprendi, fui fazendo também, em geral, eu vivia o mês inteiro, fechava o mês, deixa eu ver onde que eu gastei. Mas aí já foi. Aí eu já gastei. A ideia do planejamento é um pouco do que você trouxe. Deixa eu olhar hoje o que eu tenho de previsto para os dias seguintes. Então, isso acaba fazendo diferença. Então, essa ideia do controle, do acompanhamento, ele não pode ser só pós o acontecido. Então, tem que ser pós para a gente diagnosticar, mas depois disso também como que eu atuo de forma diferente, né, daqui em diante. Boa. Tem um argumento que você falando, Sabrina, eu lembro que algumas vezes as pessoas dizem assim, olha, eu não sei onde eu gastei.
Olha, eu Sim. recebi essa semana, agora eu estou com X. Gente, eu não sei onde eu gastei. Eu pus na carteira R$ 200 e eu não sei para onde foi. Então, o não sei para onde vai, eu acho que quando a gente pensa dessa maneira, e se tem aqui uma mulher que já se viu numa situação como essa, nada como caderninho, Ana, porque aí eu lembrei da planilha, né? Uma planilha, eu ponho quanto que eu recebi, quanto que eu recebi, quanto que eu gastei. E ponho ali tudo que eu gastei, porque às vezes você vai ver ali no cafezinho, tem zilhões de café o dia inteiro, mas espera aí, exagerei aqui no cafezinho, né? Lanche para a criança levar na escola, aqui zilhões de bolacha, mas não dá para ser um outro lanche mais saudável? Começa a trocar um pouco, começa a olhar, escrever estes pequenos gastos. A minha questão é, o pequeno também dá prejuízo. Se eu não souber gastar com uma certa moderação, com um certo conhecimento, entende? Então, eu acho que é legal escrever, bom, quanto que eu recebi, o que eu gastei hoje, foi 2 cafezinhos, o que eu comprei ontem, faz esse rememorar um pouco esse gasto, porque isso nos dá, talvez, mais condição de poder organizar e planejar aquilo que precisa sobrar para eu guardar. Não, fundamental. E aqui é um processo individual, a gente quer falar para as mulheres e das mulheres, mas o orçamento familiar também é importante. Então, isso que você trouxe, que você reviu o seu e o do seu marido, espero que com ele seja esse processo que também a gente faça dentro de casa. Porque o orçamento em família faz muita diferença, inclusive, às vezes, no nosso próprio bolso, porque, às vezes, é a mulher que está indo pagar a cantina da escola, você foi falando isso, eu lembrei da cantina do meu filho, que é caríssimo, mas, às vezes, é necessário. Então, vamos refletir sobre o gasto desse alimento, mas vamos refletir em conjunto, porque isso é uma despesa que cabe, né, no meu caso, não, porque eu não tenho um companheiro, né, sou separada do pai do Bento, mas em caso de famílias que tem ali o pai, a mãe, ou a mãe, ou o pai, enfim, não importa a estrutura, mas que essa família esteja estruturada para as despesas que são da família e que a sua parte, né, que você também pare ali no individual para pensar no que é seu, no que te cabe e no que vai fazer diferença para o seu futuro. Mas tem um envolvimento ali que são as despesas comuns. Então, vamos olhar para essas despesas também em família. É isso, colocar todo mundo junto e vamos debater. Se não fica uma pessoa na depressão do vermelho, ali na conta no vermelho, a outra nadando de braçada no positivo. Como é que isso conversa? Não conversa. E quando... Nem no relacionamento isso conversa, né? Em especial, né? Mas isso quando chega no processo... quando você é uma longeva, quando você é uma pessoa idosa e a família está envolvida no seu cuidado de alguma forma, isso fala... ter essa consciência vai te ajudar e apoiar muito nessa construção de ter um cuidado equilibrado para todos. Porque o cuidado demanda tempo, demanda dinheiro, demanda emocional. Então, se isso está posto em família, porque a gente está falando de orçamento familiar, estamos trazendo o dinheiro como um viés, como um meio de caminho. Mas ele vai agregar ali a comunicação, a divisão, a partilha do conhecimento do que está acontecendo e, naturalmente, então, a distribuição das tarefas que são necessárias para garantir a qualidade e dignidade dessa pessoa que está sendo cuidada e de quem está cuidando. E você traz uma questão de comunicação que é fundamental. Eu lembrei de um dado, a Ambima faz muitas pesquisas, né, sobre relação com o dinheiro, gasto, investimento. E teve uma pesquisa que eles fizeram, eu acho que deve fazer uns 2 anos, que indicava que para 83% das famílias brasileiras, dinheiro era um tabu. Então, esta conversa ela não existe. Ou, muitas vezes, ela é motivo de conflito. A gente também pode se preocupar em normalizar essa conversa sobre dinheiro, principalmente dentro da mesma casa, né? Sim. Porque se a gente não consegue falar sobre isso, a gente não vai nem começar o que você acabou de explicar aqui. Exato. Né? E aí, aqui a gente está pensando nisso, na questão da educação financeira, que a gente fala tanto hoje, né, Sabrina? Educação financeira. E, gente, não começa com 18, 20 anos, né? Não. Começa lá embaixo, quer dizer, a criança é pequena, ela tem que ouvir. E às vezes, até, a questão de vai com você no supermercado, de você dizer, ela quer uma coisa, fala, não, isso é mais caro, vamos fazer isso aqui. De mostrando essa possibilidade das trocas, da economia, para que ela se torne um adulto, a longo prazo, um adulto que saiba manejar o seu dinheiro. Né? Porque, é através deste encontro familiar.
na realidade, para as duas pontas, né? Claro, Para a criança, claro. como o meu filho, que outro dia perguntou, mamãe, R$15 é muito caro, né? Não dá para comprar. Porque eu fico sempre nessa, né, relativizando com ele, para ele pensar e problematizar o que é o dinheiro na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas também para outra ponta da pessoa idosa, né, ter esse manejo de que ela não está dependente de ninguém. Exato. Ela só talvez ela precise de alguma ajuda para algum momento. E quem está ali em torno dela também tem essa consciência de que ela não precisa, a menos que ela peça. Porque senão a gente entra num ciclo da infantilização. Isso. E aí, né, pegar uma ponta da fase e transferir E jogar lá para o final. Lá para o final, como isso. se essa pessoa não tivesse tido uma trajetória de vida e que não tivesse sabedoria e conhecimento suficiente para dar conta do seu dinheiro. Que, volta a dizer, falar de dinheiro é falar de autonomia, também nessa fase da vida. Então, a gente não pode regredir, né? Sumiu 70 anos, agora vamos regredir. Não existe essa possibilidade. Não. Há casos que há necessidade, e aí um médico vai fazer o diagnóstico, a família vai, enquanto orçamento familiar, entender como é que isso vai funcionar, mas, mais uma vez, sempre levando em consideração o querer dessa pessoa. Por isso que o projeto de vida é tão importante. Então, façam seus projetos de vida, coloquem seus filhos, enfim, tios, amigos, seja lá quem for que você acredita que vai estar no seu entorno, e mostre o que você quer. Porque se em algum momento você tiver que depender, todo mundo já sabe quais são os seus desejos. Perfeito. Olha, eu ficaria mais 1 hora com vocês. Porque Mas, infelizmente... Sim, gente. Nós estamos a 1 hora aqui, você acredita? Não acredito. Nem eu. Eu espero que... Eu só acredito que eu tô vendo no relógio aqui. Porque nem parece. Atrasa o seu relógio. Ó, a 15 gente minutos. nem falou de menopausa. Então, assim, a gente vai ter que marcar Vini, viu? Só a gente vai ter que marcar outro podcast para poder falar de outros desafios, porque a gente consegue segurar mais quem está acompanhando a gente aqui nesse períodozinho. Se a gente alonga demais, a gente também entra ali numa questão de agenda difícil. Claro. E acho que a gente aqui também usa aquela estratégia. Não vou contar todo o ouro, deixo para a próxima, mas um segredinho que a gente não dividiu aqui. Mas eu quero agradecer demais vocês. Também nem senti o tempo passar, Edna. Foi uma delícia. Eu acho que de todas as conversas que a gente já fez aqui, essa mesa traz complementariedade. Exato. E isso é fundamental num bate-papo como esse. E eu gostei muito de ver os desafios de cada uma de vocês e as dicas e mostrar também para quem está nos acompanhando que nós aqui, mulheres reais, também temos as nossas questões. Com E certeza. quem sabe a gente tenha conseguido inspirar alguma pessoa que está aqui nessa audiência, né? E antes de dar esse tchau final, eu só queria deixar uma última dica que é... tem dúvida, não sabe por onde começar, não sabe quem procurar, baixa o aplicativo do Ion. O aplicativo do Ion dá acesso a uma assessoria digital de investimentos, dá acesso a um canal de contato com especialistas em investimentos, e essas pessoas, elas são aliadas na hora de entender como fazer. Você está com dúvida, você não sabe se isso é para você, mas você se inspirou na nossa conversa, vai lá que você vai encontrar caminhos. Então, eu queria deixar essa dica. Bacana. E deixar um beijo no coração de vocês, que eu adorei a conversa. O mesmo. Obrigada. Foi Beijo, ótimo. Foi ótimo. Obrigada. Espero revê-las em breve. Eu Um abraço também. carinhoso a todas. Eu também, meninas. E obrigada a vocês que nos acompanharam nessa horinha aqui. Essa conversa vai ficar gravada. Então, espero que tenha sido útil e que inspire e que a gente volte a se ver em breve. Até lá, boa semana.